Glória a Deus. Mateus capítulo 14 diz assim, a partir do verso 22, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Tem uma versão que vai dizer que Jesus obrigou os seus discípulos a entrarem no barco. Então, era algo que os seus discípulos, talvez, porque as versões mudam, talvez não quisessem entrar nesse barco. Não quisessem. E talvez, continua aberto aí que nós vamos continuar lendo, e talvez eles não quisessem entrar no barco, por quê? Porque, como a maioria deles eram pescadores, eles sabiam, né? Os pescadores são meteorologistas melhor do que aqueles que são formados numa faculdade. Eles conhecem o tempo, eles sabem as condições do tempo. O meu pai, a gente ia para a roça com ele, a gente saía de manhã, aquele sol estalando, e ele falava assim: vamos andar rápido para a gente fazer o máximo de trabalho possível antes da chuva. E a gente fala: pai, hoje não chove. Ele fala assim: ó, não vai dar 2 horas da tarde, a gente vai ter que ir embora por causa da chuva. E às vezes, amado, não chegava a 1 da tarde, já estava chovendo. Então, os antigos, eles sabem, ou a experiência é melhor do que qualquer teoria. A experiência diz muito. Então, talvez esses discípulos aqui não quisessem entrar, por quê? Porque eles sabiam as condições do tempo, eles sabiam o que viria depois. Pela experiência que eles tinham, eles sabiam o que viria depois. Então Jesus, vamos lá, verso 23, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, por volta das 3 horas da manhã. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Só uma pausa aqui. O homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus não está dizendo porque Pedro estava afundando. Jesus está dizendo isso para Pedro, por quê? Porque quando Tomé duvidou de que Jesus tinha sido ressurreto, o que Tomé disse? Ele disse que ele só acreditaria se visse com os seus olhos e tocasse nas feridas, nas chagas, aonde os cravos tinham sido pregado Jesus na cruz. E aí, quando Jesus disse: sou eu, não temais, sou eu, Pedro olha para ele e fala assim: se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo andando sobre as águas. Aí Jesus pega e fala assim: vem, e Jesus vai. Quando ele começa a afundar, que ele clama: Jesus, Senhor, salva-me, Jesus pega na mão dele e diz assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus está falando: você não precisava ter saído do barco para saber que sou eu.
Você não precisava ter saído do barco e ter andado. Tem um monte de gente falando assim, mas ele andou, pastor, ele andou sobre as águas, ele andou. Mas em que circunstâncias ele andou? Você faria isso? Eu prefiro crer quando eu ouço a palavra de Deus e me atenho a ela. E ainda que os ventos sejam contrários, eu creio nessa palavra. Então a primeira coisa que Deus está falando contigo hoje é: qual é o vento contrário que está vindo contra você? Quais são os ventos contrários que estão vindo contra a tua casa? O que Deus está dizendo, olha, independente dos ventos contrários, não saia do barco. Não saia do barco. Não saia do barco. Você só precisa de ouvir a palavra e crer nessa palavra. E aí, amados, onde que eu parei? E quando subiram no barco, verso 32, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Amém? Até aí que eu quero ler. O tema dessa palavra nem razão, nem emoção, mas fé. E para mim poder te explicar a respeito disso, Hebreus capítulo 11, 1, pode ir anotando aí, se você não lembra de cabeça. Hebreus capítulo 11, 1, dizer um conceito sobre fé. Lá diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém? Hebreus 11, 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo aos Coríntios capítulo 5, 7 vai dizer que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Romanos 1, 17, Gálatas 3, 11, Hebreus 10, 37 diz que os justos viverão pela fé. Os justos viverão pela fé. E Romanos 14, 23 vai dizer assim, que tudo aquilo que não vem por fé é pecado. Tudo que não vem por fé é pecado. Só que a fé, querido, não é razão e também não é emoção. E infelizmente tem muito crente que vive somente pela razão e muitos outros, milhares de outros que vivem somente pela emoção. E eles acham que com sua razão agradam a Deus, e aqueles que vivem pela emoção acham que com a sua emoção estão agradando a Deus. Mas tanto aqueles que acham que agradam a Deus com a sua razão, quanto aqueles que acham que agradam a Deus com a sua emoção, estão indo para o inferno. Por quê? Porque estão ignorando aquilo que salva, que é a nossa fé. Eles têm razão, usam a palavra de Deus para justificar a sua razão, outros usam a palavra de Deus para justificar a sua emoção, porém a fé fica deixada de lado. Eles confundem uma coisa com a outra, por isso não colocam a fé em prática. E eu te explico isso, porque a fé nos leva a fazer a coisa certa, mas a razão nem sempre nos leva a fazer a coisa certa. Segundo a voz de Deus, segundo a palavra de Deus. A fé nos leva a fazer a coisa certa, mas a emoção, na maioria das vezes, não nos leva a fazer a coisa certa. Nos leva a fazer a coisa exatamente no contrário daquilo que Deus quer que a gente faça. Por isso é que Ele não quer que você se prenda à razão e muito menos se prenda à emoção. Mas Ele quer que você ande pela fé. A razão necessita da tua visão natural e a emoção necessita da tua visão natural para que você sirva a Deus pela prática. Mas a fé não. Você não precisa estar vendo. Você não precisa estar enxergando. Você só precisa de quê? Da palavra. Você só precisa da palavra. Você sai de casa, você está vendo o mês estar começando, você está vendo o mês cheio de luta, cheio de dificuldade, você está vendo um mês meio tenebroso, você está vendo um mês sem luz no fim do
Você está vendo a semana, meu Deus, amanhã eu vou ter que resolver problema. Olha para a tua família, olha para a tua casa, olha para o teu trabalho, você não vê saída, aí você vem para a igreja. Quando chega aqui você ouve o quê? Uma palavra. E essa palavra não faz você enxergar com teus olhos natural uma luz no fim do túnel. Mas essa palavra abre os teus olhos da fé e você começa a ver que aquilo que é impossível passa a ser possível, porque aquilo que é impossível para você não é impossível para Deus. Porque aí você começa a descobrir que você não pode fazer o impossível, e é exatamente aí que Deus entra na tua vida, porque o Senhor é especialista nas causas impossíveis. E por que a razão e a emoção, ela não te levam a fazer a coisa certa? Deixa eu te dizer. Primeiro, razão, ela não agrada a Deus. Eu vou te dar um exemplo bem clássico, bem fácil. O perdão. Muitas pessoas acham o seguinte: o marido e a mulher, acontece alguma coisa, eles discutem, aí um fica bicudo com o outro. Aí eles pensam assim: eu não vou pedir perdão porque eu não fiz nada de errado. Quantas vezes eu e minha esposa, nesses 25 anos, nós não fizemos isso? Não, eu não vou pedir perdão para você, eu estou certo, é você que está errada. Não sou eu que estou errada, é você que está errado. Eu não vou pedir perdão para você, por que eu tenho que pedir perdão para você? E a gente ficava naquilo, e muitas vezes a gente só nunca deixou o sol se pôr, ou melhor, o dia nascer sobre a nossa ira, sobre a nossa situação. A gente sempre resolvia, nem que fosse só para dizer, ó, resolvemos. Meio que no outro dia pegava tudo de novo. Mas a gente fala, não vamos deixar. Até que a gente entendeu que a gente não pede perdão porque a gente tem razão. A gente pede perdão, sabe quando? Quando a minha esposa olha para mim, olha, a tua brincadeira me ofendeu. Eu não tenho que justificar a minha brincadeira, eu tenho que pedir perdão para ela, porque eu não peço perdão pelo que eu acho. Eu peço perdão pelo que aconteceu com ela. Então a minha razão não vale nada. Porque se eu ficar batendo de frente com ela, eu não vou pedir perdão para você. Eu não tive a intenção de te ofender. E ela vai me dizer, mas você me ofendeu. Mas não vou te pedir perdão, porque na minha cabeça não foi isso que eu fiz. E aí eu bato o pé com ela. E aí a minha desculpa é, eu tenho razão, você não tem. Quem tem razão sou eu, não peço perdão. E aí, o não pedir perdão é a coisa certa? Não, é errado. É errado por quê? Porque eu não estou nessa vida, querido, para fazer a minha vontade. Não estou nessa vida para fazer a vontade dela. Eu estou nessa vida para fazer a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, ela vai ser honrada em todas as coisas. E se ela está no casamento para fazer a vontade de Deus, ela vai me honrar em todas as coisas. Então a razão, amado, servir a Deus. Você quer ter razão, em qualquer lugar você tem. Mas nós não podemos reivindicar razão diante daquilo que Deus espera de nós. Porque a minha Bíblia diz, no capítulo 3 de Romanos, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja Deus verdadeiro. Então eu vou querer ter razão em relação às coisas de Deus? Eu tenho razão. Querido, se você quer servir a Deus, quer fazer a vontade de Deus, esquece tua razão. Coloca a tua razão de lado. Para você fazer a vontade de Deus, você não pode reivindicar a tua razão. Porque se você fizer isso, você deixa de fazer a coisa certa, você deixa de fazer aquilo que Deus espera que você faça. Espera que você faça.
Se você reivindicar a razão, você deixa de fazer. Você chega no final do mês, você recebe o teu salário, ou no começo do mês, né, você recebe o salário do mês anterior. E aí, amado, você se depara com um monte de coisa, principalmente nos últimos dias. E aí você olha, e aí você vai falar, eu preciso isso, eu preciso daquilo, eu preciso fazer assim, eu preciso ser assado, eu preciso não sei o quê. E aí se você vai olhar, olha, eu não posso fazer isso, eu não posso ser fiel nos dízimos e nas ofertas por causa daquilo e tal. Aí você pergunta para qualquer pessoa, ele vai falar assim, não, você tem razão. Você tem razão, você não pode fazer. E aí você ouve a razão, você ouve a voz da razão. E deixa a voz de Deus de lado. Só que você ouve a voz da razão e depois você vai para Deus. Senhor, e o meu lado, Senhor, adianta o meu lado. E aí Deus vai olhar para você, mas espera aí. Tem uma parte da minha palavra que você não ouviu. Aí você quer que a outra parte se cumpra? Não. Ela falou, Senhor, mas eu não tenho razão. Deus vai olhar para você e vai falar assim, sim, você tem razão. E aí, a tua razão te deu alguma coisa? Não. Não. Só que a razão, não é somente a razão, querido, te tira daquilo que é a vontade de Deus, mas principalmente a emoção não agrada a Deus. Por quê? Hoje é o maior exemplo disso. A maior parte das pessoas acham que só adora a Deus quando elas se emocionam, na hora do louvor, na hora da palavra, na hora que vai orar, ai meu Deus, ela se emociona e está achando que está agradando o Senhor. Não, amado, você não precisa chorar, se emocionar para agradar a Deus. Você só precisa usar a tua fé para poder viver aquilo que a palavra de Deus diz. É só isso. Você não precisa de mais nada. E a emoção não agrada, por quê? A razão faria os discípulos desistirem da direção. Eles eram pescadores, eles iam olhar e falar, não, vai vir muita chuva, vai vir vento contrário, eu estou sentindo já o vento bater. Pedrão, então, gente, daquele jeito, né? Ele não era sanguíneo, ele era hemorrágico, né? Ah, meu Deus, não, Jesus, você está mandando a gente para morrer. Não, olha o vento, eu sou pescador há mais de 30 anos, né? Se fosse na lei mais antiga da Previdência Social, eu já tinha que ter aposentado, que eu já tenho mais de 35 anos de trabalho. Não dá para ir, não vou. Mas aí Jesus insiste com eles, e eles entendem que eles não têm que ter razão, eles têm que só tomar a palavra e seguir a direção que Deus está dando. Então a razão faria os discípulos desistirem da direção que Jesus havia dado e voltarem para o lugar de onde saíram para esperar as condições do tempo melhor. Eles não poderiam voltar. Mas se você ler o texto, o vento é contrário, as ondas eram grandes, mas eles continuavam o quê? Lutando contra a força do vento, das águas. O vento vinha, jogava eles para trás, mas eles remavam, né? Buscavam, porque o barco não era impulsionado pelas velas. Por quê? Porque o vento era contrário, então não tinha vela, tinha remo. E eles estavam ali lutando contra a força do vento, a força das águas. E eles poderiam pensar assim, não, vamos voltar, gente, vamos voltar. Falou, a gente volta, e aí quando o tempo melhorar a gente vem. A gente chega rapidinho, é melhor do que a gente ficar aqui se desgastando. Mas eles não voltaram. Assim, eles não voltaram. Por que eles não voltaram? Porque eles entenderam a importância de seguir a direção que Deus havia dado através da palavra. Então, amado, eu não sei que tipo de tempestade você está enfrentando. Eu não sei que tipo de vento contrário você está enfrentando. Mas você tem uma palavra. Se você tem uma palavra, não desista. Não volte. Porque na minha Bíblia está escrito que aquele que fez a promessa,
Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Não, mas se você conversar com um monte de gente, você vai dizendo assim: você tem razão, volta. Mas você não pode ouvir a voz da razão se você tem uma palavra de Deus na tua vida. Você tem que ouvir a voz de Deus e permanecer nela. Permanecer nela, porque a tua razão é contra a fé. E você não pode deixar a razão destruir a tua fé. Você tem que permanecer nessa palavra que Deus te disse. Amém ou não amém? Você tem que permanecer nessa palavra. Você não pode deixar a emoção. A emoção faria os discípulos duvidarem de Jesus e levaria eles a abandonar o barco para se aventurarem no mar furioso. Quantos não fazem isso? Quantos não fazem isso? Quantos não abandonam o barco? Não, não é isso. Recebem a direção, joga a palavra para o alto. Recebem a direção, joga a direção para o lado. Não, eu vou fazer do meu jeito. Faz do teu jeito. Você vai morrer afogado nesse mar revolto. A emoção nos leva a sair daquilo que é a direção de Deus. É diferente da fé. A fé nos impulsiona a continuar lutando. Quando você luta com fé, uma das primeiras coisas que invade o teu coração chama-se paz, que excede todo entendimento. Paz, paz. Você vê chovendo do teu lado, você vê 1000 caindo do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você permanece em paz. Você permanece em paz. Por quê? Porque você está ali lutando, buscando. Você sabe que está difícil, você não está vendo, mas você sabe que o teu Redentor vive. Que o teu Redentor vive, que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse, Ele vai cumprir o que Ele te prometeu, Ele vai fazer. Ele faz. A fé nos impulsiona a continuar perseverando e esperando, pois sabemos que quem nos deu a direção é muito maior do que qualquer tempestade. Alguns dias atrás estava conversando com o irmão lá de Chapada. E ele me falando algumas coisas sobre lutas. E aí ele falou assim: olha, eu recebi uma direção de Deus, assim, assim. Cara, mas eu já não, eu acho que eu não acredito mais nessa direção de Deus. Eu falei, mas por que não? Ah, porque as coisas estão muito difíceis, querido. E olha, quando as coisas começam a pipocar demais para mim, você sabe o que eu acho que está acontecendo? É aí que eu vejo que o Senhor está no negócio. Porque quando está muito... Satanás está só com o braço cruzado olhando, esse daí vai quebrar a cara e eu quero assistir. Mas quando ele olha e fala assim, esse daí vai se dar bem, ah, não, eu não vou deixar. E aí ele começa a procurar ocasião contra você. E aí, amado, e olha que coisa mais interessante ainda. A tempestade pode ser maior do que nós, mas não é maior do que aquele a quem a gente serve. A tempestade é maior do que nós, mas não é maior do que aquele em quem a gente crê. Amém? E a qualquer momento, amado, se você tem uma palavra e você se firma nela, Deus vem socorrer a palavra dele. Deus vem socorrer a palavra dele. A palavra dele, ele te deu uma palavra. Se ele te deixar morrer, a palavra dele se perde. Ele não vai deixar essa palavra se perder. E aí ele vem socorrer. Por que Jesus foi andando sobre as águas?
Olha que maravilha, que coisa fantástica. Jesus andando sobre as águas, você está lá no barco, o barco quase afundando, de repente você vê Jesus andando sobre as águas, que maravilha. Para mim a coisa mais fantástica não é Jesus andar sobre as águas, é Ele se importar com a palavra que Ele entregou para os seus discípulos. Foi Ele que falou, é para ir para o outro lado, Ele obrigou, é para ir para o outro lado. Jesus, ele não estava ali somente por causa dos discípulos, ele estava ali, olha, eu não posso deixar cair por terra a minha palavra. Eles estão lutando para chegar do outro lado, então eu vou lá honrar o esforço deles, e não vou deixar essa palavra cair por terra. É diferente se ele estivesse lá, começou o vento, falou assim, quer saber se Jesus está de gozação com a gente? Vamos não, vamos fazer o seguinte, não vamos voltar lá para onde ele está, não. Vamos sair 500 metros depois do lugar onde a gente deixou Jesus. E aí a gente depois fala para ele, não deu. O vento levou a gente para o outro lado. É diferente, Jesus não teria ido até onde eles estavam. Mas eles estavam lutando. O vento era contrário, mas eles estavam lá remando. Quase sendo destruídos, mas eles estavam lá. Nós recebemos uma palavra, nós recebemos uma direção. Nós recebemos a vontade dele para nós é que a gente vá para o outro lado. O melhor dele para mim está do outro lado, não está lá atrás. É para lá que eu tenho que ir. É para lá que eu tenho que ir lutando. Quando estava quase desfalecendo, chega Jesus, andando sobre as águas, dizendo, eu vim aqui para não deixar minha palavra cair por terra na tua vida. Para não deixar minha palavra cair por terra. O problema é que muitas vezes a gente quer servir Deus com a razão. Estou muito cansado, não posso estar na igreja todo culto, pastor. Estou muito cansado, eu não posso estar na casa de bênção. Estou muito cansado, não posso orar, pastor. Estou muito cansado, pastor, o que você faz, querido? Eu faço isso, faço aquilo, querido. Teve um dia, nem ouso fazer isso mais, porque eu fico com vergonha. Você sabe o que eu fiz? Meu Deus, eu queria me esmurrar de tanto. Eu fui colocar no papel como que era o meu dia, desde a hora que eu acordava. Falou, eu acordo, eu faço isso, quanto tempo eu levo? E aí eu fui perceber que tudo que eu fazia durante o dia, que eu dizia que era muito, não ocupava 20% do dia. E eu falei, meu Deus, olha o tanto de tempo que eu tenho ocioso. Só que a gente quer ter razão com o quê? Com isso não, estou cansado. Está cansado de quê? Eu faço. Não, coloca na ponta do papel e descobrir por que você está cansado. E eu te garanto que você vai se surpreender e garanto que não vai ser por causa do teu trabalho que você está cansado. A gente quer ter razão. A gente quer ter razão. Aí, ou então chega aqui na igreja, ou então está lá, hoje eu vou no culto porque eu fui orar. Senti uns negócios meio... Sem contar aqueles que vêm na igreja e ficam esperando. Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. Deus está falando com ele, mas ele continua, Senhor, falando comigo. Mas o que ele quer ouvir? Ele quer ver o pregador aqui em cima. Eis que o Senhor te diz. Quem esperando o pastor falar assim, olha, fulano de tal com o CPF e tal. Cara, Deus está falando com você sem precisar falar o teu CPF. Para você saber que é você. Acorda. Ele está te dando a palavra. Ele está te entregando a palavra. Domingo passado, nós vamos entrar na semana de consagração. Quem quer um mês de agosto melhor do que o mês de julho? Glória a Deus! Eu falei, irmão, seguinte, tem semana de consagração, vamos pagar um preço. Amado, 20%, olha, sendo bem otimista, dos que estiveram junto.
E aí? É fé? Não, ou foi razão ou foi emoção. Uma das duas coisas te tirou do propósito. Porque se fosse fé, a fé te leva a fazer a coisa certa. A fé te leva a estar no lugar certo. A fé te leva a estar com as pessoas certas. A fé te leva para perto das pessoas certas. Ah, mas eu quero. Esses dias, essa semana eu estava comentando, falando da minha experiência de conversão em algum lugar, eu não lembro agora. E aí, eu estava dizendo assim, eu me converti no dia de dezembro de 1992. No dia de Natal, 25 de dezembro de 1992, eu estava numa roda de amigos. Para ser bem exato para você, tinha 33 contando comigo. Na área de uma casa. O piso era amarelo. E aí eu comecei a falar de Jesus para esse povo. E eles colocaram na roda um garrafão de vinho, sangue de boi. E eles pegaram um copo desse tamanho. Que eu não sei de onde que eles tiraram aquilo. Colocaram 2 litros de 51. E cortaram acho que 6 limões dentro. Amassaram, colocaram um pouco de açúcar. E fizeram aquela caipirinha e começou a rodar. E passava por mim. O que o negão aqui fazia? Mas você é crente? Não, não tem nada a ver, irmão. Se Jesus quiser, Ele vai me libertar e tal. Falei, ó, Jesus sabe. Tá aí, ó. Falei de Jesus durante mais ou menos 4 horas, 5 horas, sem parar. Massa, né? Maravilhoso. O pessoal fala assim, ô negão, a gente precisa ir embora, tem que ir lá para a família e tal, beleza. O pessoal levantou, eu fui levantar, sabe o que aconteceu? Caí. E não aguentei levantar. Todo mundo levantou e eu não. O que aconteceu? Meus amigos me levaram para casa. Eu dormi. Até mais ou menos umas 9 horas da noite. Acordei com uma ressaca desgraçada. Mas sabe o que era maior do que a ressaca? A vergonha. Depois desse dia, nunca mais bebi. Eu ficava com vergonha deles. Eu passava, eu não queria nem conversa com eles. Por quê? Porque na hora que eles me viam, lá vem o crente. Pau d'água. Falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E durante muito tempo eles me chamavam assim. Amados, a fé nos leva a fazer a coisa certa. E aí depois disso, quase todos eles se converteram ao Senhor Jesus. Alguns são pastores. Só que para que eles se convertessem, sabe o que precisou acontecer? Eu precisei deixá-los. Eu precisei abrir mão da minha razão. E também da emoção. E viver por fé. Falando, não, se eu vim para junto desse povo aí, eu vou beber de novo. E aí não vai dar certo. Eu vou desagradar o Deus que eu creio que me resgatou. Querido, Deus está fazendo a mesma coisa com você. Eu não sei quais são as tempestades. Mas Deus está te dando uma direção para você entrar nesse barco agora e não desistir enquanto você não chegar do outro lado. Enquanto você não chegar do outro lado. Só que entende uma coisa. Não é razão. Você está querendo ter razão? Esquece tua razão. Não é emoção. É fé. É fé. A fé te leva a fazer a coisa certa. Está todo mundo dizendo, você é doido, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. Se eu fosse você fazer, não, mas eu não faço. Por quê? Porque eu tenho uma palavra, uma direção para isso. E a minha direção, na direção que Deus me deu, eu vou permanecer. Não desvio nem para a direita nem para a esquerda. Porque a bênção de Deus não está no que as pessoas acham. Está no que Deus disse. Então Deus quer te dar algo muito especial. Amém ou não amém?
Só que o que Deus quer te dar, Ele não te entrega através da razão, nem através da emoção, mas através da fé. Amém? Vamos ficar de pé, amado. Hoje é dia de Santa Ceia. E a Santa Ceia não é algo que a gente participa com razão, nem com emoção. A gente tem que participar da Santa Ceia com fé.